Mateus 21, versículo 18 ao 22. Diz assim, ó: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos de Jesus, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Mais uma vez, o 18 e o 19. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Pronto, só até aí. Olha para cá com atenção, sem conversar, sem dormir, sem se distrair com WhatsApp, redes sociais. Agora só palavra de Deus. Irmãos, vejam só, Jesus, ele tinha antes desse episódio da figueira, ele tinha ido ao templo e, se você lembra bem, ele pegou pesado com o pessoal lá, mas um pesado dentro da justiça divina. Ele não ultrapassou limites porque ele era Deus encarnado e tudo que ele fazia de forma perfeita. Aí a Bíblia diz aqui que no dia seguinte ele estava voltando para a cidade e a Bíblia diz que Jesus teve fome. Vejam isso, ele teve fome. No caminho, ele encontra uma figueira e a Bíblia diz que ela estava cheia de folhas. E aí Jesus se aproximou dela, porque ele estava com fome, então ele queria comer alguma coisa, um fruto, um figo. Quando ele se aproxima da figueira, na esperança de obter dela algum fruto, a Bíblia diz que ela tinha, senão, folhas. Ou seja, ela tinha apenas folhas. E aí Jesus olhou para aquela figueira e disse assim, nunca mais nasça fruto de ti. No Evangelho de Marcos, ele enfatiza que não era época de frutos. Aí você pode parar e perguntar assim, ficar pensando, como é que o Senhor queria que ela desse frutos se não era época de frutos? Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Aí, quando ele viu que não tinha frutos, apenas folhas, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que ela secou imediatamente. E os discípulos ficaram impressionados com aquilo. E aí Jesus vai e destaca a respeito da fé. Se vocês tiverem fé e não duvidarem no coração de vocês, vocês farão não somente isso que foi feito a essa figueira, mas se disserem a este monte, ergue-te e lança-te daqui para o mar, e não duvidarem no coração de vocês, mas crerem, assim será feito. Mas eu não quero te enfatizar essa segunda parte, a parte da fé. Eu quero enfatizar a primeira parte, folhas e frutos. É o tema da mensagem hoje, frutificando fora de época. Preste atenção nessa leitura que eu vou fazer, não está no versículo, é apenas uma observação para a gente poder destrinchar isso aqui. Preste atenção. Não era estação de figos, não era. Marcos destaca isso.
Algumas figueiras davam fruto muito cedo, antes da estação. Uma figueira com folhas crescidas já teria figos verdes. A figueira que Jesus amaldiçoou, olha isso, tinha folhas crescidas, mas não tinha fruto. Sua aparência era enganosa. Parecia madura, mas não era. Então preste atenção. Vamos falar da natureza do figo, da figueira, né? Era muito comum, muito normal, a figueira, irmãos, ela dá fruto antes da estação. Ela dava fruto 2 vezes por ano. Não era época de dar frutos. Só que toda figueira, observe isso bem, toda figueira, quando ela já estava cheia de folhas, era praticamente uma obrigação dela apresentar frutos fora da estação. Era a coisa mais normal. Se ela está cheia de folhas, então ela tem fruto. Era uma obrigação da figueira, ainda que fosse fora de época. Agora as coisas já estão começando a clarear mais para você, né? Porque alguém pode pensar assim: ué, Jesus teve um ataque de fúria? Foi meio insano ele saber que não era época de dar frutos e ele pegar e amaldiçoar a coitada? Um ataque de fúria, um ataque de insanidade? Não, irmãos, mas de maneira nenhuma. Veja bem, ela estava cheia de folhas, então era para ela entregar fruto. Mas quando ele chega e vê a figueira cheia de folhas apenas e não tinha frutos, ele, mestre, aproveitava toda a ocasião para trazer um ensinamento, para trazer uma palavra profética, para trazer avisos, para trazer orientações. Então ele aproveitou aquela situação para trazer o ensinamento. E detalhe, ali foi um ato profético sobre Israel, sobre a igreja e sobre os cristãos. Veja isso. Então, quando ele viu a figueira que tinha apenas folhas, ou seja, uma belíssima aparência de longe, mas quando você chegava perto, você percebia que era só aparência, ela não tinha fruto para entregar. Então, quando ele viu isso, Jesus ficou chateado. Mas no ataque de sabedoria e de excelência divina, sabendo exatamente o que estava fazendo, tudo muito bem calculado, ele disse, em outras palavras, figueira que só tem folhas e não tem frutos. Figueira que só tem aparência, mas não tem essência. Figueira que não entrega aquilo que você foi capacitada para entregar. Figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Ficou claro agora para você? Por que ele não teve um ataque de fúria? Ali não foi um ataque de fúria, ali não foi um ataque de insanidade, não foi. Porque pelo fato dela ter folhas, ela tinha que ter frutos, ainda que fosse fora de época. Ela desenvolveu bem aquela figueira, mas ela só tinha aparência. E qual era a mensagem, irmãos, que Jesus queria passar para os discípulos, para Israel e principalmente para os líderes religiosos daquela época? Lembra que no dia anterior a isso, ele estava no templo, líderes, sacerdotes, a casa de Deus, que tinha aparência, que tinha fama, os líderes religiosos que eram respeitados, o templo que era um lugar sagrado, tudo cheio de aparência. O templo, as lideranças, os religiosos que iriam lá oferecer sacrifício. Mas lembra que quando ele chega no templo, o que é que ele encontra? Vendilhões, comércio, dentro do templo, dentro da casa de Deus.
Aí ele diz: vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões. Ele fez um chicote, saiu espantando todo mundo, chutando mesa, derrubando gaiola, liberando animal. Foi um arrazoágue, uma bagunça santa, como diz a Bíblia. Então isso aqui apontava para os líderes religiosos, apontava para o que estava acontecendo dentro do templo e apontava para a nação de Israel. Vocês só têm folhas, vocês só têm aparência, mas vocês não têm frutos. E se você pega a Bíblia, irmãos, Deus leva muito a sério uma coisa que muitos de nós não levamos. Deus leva muito a sério a questão dos frutos. E eu vou explicar para você. Ele leva muito a sério isso. Mas a mensagem que ele queria passar é essa. E qual é o recado final dele ter amaldiçoado a figueira? O recado final é esse. Preste atenção. Diz aqui, guarde aí, ó. Aquela figueira não entregou o que ela foi capacitada para entregar. Repete comigo, diga assim: aquela figueira não entregou o que ela foi capacitada para entregar. Pronto, agora essa segunda frase que eu vou ler, só ouça e vê se você já pegou o que Deus quer entregar para a gente. Veja aí se você já pegou. Quando a árvore não entrega o que deve entregar, ela vai secar. Clareou já? Já deu uma abertura gigante, não deu? Quando a árvore não entrega o que ela deve entregar, ela vai secar. Os líderes religiosos secaram. O templo, 70 anos depois de Cristo, que só tinha aparência, não era mais respeitado, foi destruído. A nação de Israel, porque a figueira e a oliveira eram duas árvores que representavam a nação de Israel. A nação de Israel já não estava mais dando frutos. Eu pergunto para você, dessa profecia, desse ato de Cristo até aqui, qual é o fruto que a nação de Israel entregou para a humanidade, em termos de reino de Deus, em termos de cristianismo? Nada. Nada. Nenhum fruto. Ela só vai entregar algum fruto agora, depois do arrebatamento da igreja do Senhor. Depois que Jesus vier no reino milenar e a partir de Jerusalém governar o mundo. Fora isso, a figueira Israel não está dando mais fruto. Secou. É uma poderosa nação, em termos de nação, em termos de geografia, de diplomacia, de economia, etc. Mas em termos espirituais, a figueira secou. Sabe por quê? Porque quando a árvore não entrega o que ela foi capacitada para entregar, irmãos, ela vai secar. Repete isso comigo, por gentileza, para fixar. Quando a árvore não entrega o que deve entregar, ela vai secar. Observe, ó. Jesus amaldiçoou a figueira porque, apesar de ter folhas, ela não dava frutos, simbolizando a hipocrisia religiosa de Israel. Ele ensinou que Deus espera de nós frutos espirituais, e não somente a aparência de fé e santidade. Está vendo? Foi por isso que ele amaldiçoou aquela figueira, porque ela só tinha folhas e não frutos. Mas aquilo era uma palavra que estava sendo lançada sobre aquele povo, sobre aquela nação. Era o que estava acontecendo. Observe isso. Então, como é que isso aqui se aplica à nossa vida individualmente? Gente, Deus espera que nós damos frutos. Observe isso com muita atenção. Deus espera de mim e de você
que nós venhamos dar frutos. E quando a árvore, eu, você, não entregamos o que fomos capacitados para entregar, a árvore vai secar. Por que tem muito cristão no mundo, na igreja do Senhor, no reino de Deus? E aí eu começo do altar, irmãos. Começo do altar. Quantos pastores, líderes, quantos pregadores do Evangelho, quantos obreiros do Senhor, quantos cristãos na igreja estão secando. Sim, secando espiritualmente, morrendo espiritualmente. Sabe por quê? Porque não estão entregando aquilo que tem que entregar. Está faltando frutos, tem folhas. O que não falta hoje, na igreja do Senhor Jesus, na terra, o que não falta hoje na vida de muitos pastores, missionários, pregadores, obreiros do Senhor, o que não falta hoje é folhas. O que não falta no meio do povo de Deus são folhas, aparência de bondade, aparência de santidade, aparência de caridade, de misericórdia, de amor, folhas. O que não falta nas igrejas, nos templos, são folhas, aparência. Templos muito bem organizados, projetados, suntuosos, e etc. Folhas. Mas cadê os frutos? E isso provoca, gente, isso provoca a ira de Deus. Porque Ele espera que nós venhamos dar frutos. Então, quando a árvore, você, quando a árvore não entrega o que ela foi capacitada para entregar, você pode ter certeza disso, a árvore vai secar. Repete isso comigo, vamos lá, com intensidade. Diga assim: quando a árvore, com vontade, vai lá, quando a árvore não entrega aquilo que ela tem que entregar, ela vai secar. Eu pergunto para você aqui, você quer secar? Você vai secar como cristão? Mas para isso não acontecer, deixa eu te falar, você tem que dar frutos. Nós vemos, você deve conhecer cristãos desviados, afastados da fé. E quando você vai ver isso, as desculpas são as mais diversas. As desculpas. Porque a igreja, porque o corpo ministerial, é porque isso, é porque aquilo. Mas na verdade, se ela tiver um olhar clínico sobre ela mesma, ela vai dizer: não, vamos parar com isso. Eu sou o culpado. Eu sou a culpada. Eu sequei porque eu não dei fruto. Irmãos, eu fui capacitado por Deus para cumprir um propósito dele aqui nessa terra. Eu sou consciente disso. Você também. Todos nós temos um propósito, uma missão de Deus a cumprir aqui na terra. E se nós não entregarmos aquilo que fomos capacitados por Deus para entregar, nós, como árvores, como cristãos, nós vamos secar. A mensagem está muito clara. Os líderes religiosos secaram, só tinham folhas. O templo para nada mais servia. E para nada mais serve, nem existe mais. Doido para reconstruir o terceiro templo, vai adiantar de nada. Acabou. A nação, cadê a influência dela no mundo cristão, no reino de Deus na terra? Não tem. Mas por quê? Porque a árvore que não entrega o que ela tem que entregar, nunca mais nasça fruto de ti. Deus me livre, e Deus nos livre, que essa palavra ela se cumpra sobre a nossa vida. Jamais. Porque nós fomos chamados para dar frutos, e é isso que nós vamos entregar.
Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem frutos para entregar nessa cidade, nessa nação, nessa vida, na sua passagem aqui na terra. A sua vida não diz respeito só a trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar, estudar, preparar para o futuro, comprar, vender, conquistar. Não, você tem uma missão para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, no coração das pessoas. É o fruto. O fruto que você tem para entregar não é o mesmo que o meu. Cada um de nós somos capacitados por Deus de uma forma diferente, com missão diferente, com propósito diferente, com dons e talentos diferentes. O fruto é aquilo que aparece, não é assim? Você vê uma mangueira linda, bonita, cheia de folhas, grandiosa. Mas o que é que você espera dela? O que é que você espera da mangueira? Manga, não é verdade? Para você poder tirar proveito. Mas você está lá com a mangueira, 200 anos na sua casa, não dá fruto. Você vai se decepcionar, não vai? É até legal, dá uma sombrinha legal, mas cadê aquilo que eu quero? Cadê aquilo que me nutre? Cadê o fruto? Não tem. Ou seja, é uma árvore inútil. A tendência é você arrancar ela de lá e plantar outra. É isso. E assim é a vida cristã, irmãos. Se nós não dermos frutos, nós vamos ser substituídos. Se nós não dermos frutos, nós vamos ser trocados. Se nós não dermos frutos, Deus vai contar com outros. Se nós não dermos frutos, nós vamos ficar para trás. Se nós não dermos frutos, nós vamos secar e ser cortados ainda em vida. Olha o que diz o Evangelho de Lucas. Você está em Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 13. Abre aí, Lucas, capítulo 13. Olha o que diz o versículo 6 em diante. Lucas 13, 6 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Pausa. Ele tinha uma figueira, e ele foi procurar folhas, para tirar uma foto e postar, e colocar num quadro lá na sala dele, porque é muito bonito folhas. O que foi que ele foi procurar, gente? Frutos. Achou? Versículo 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Vamos juntar aqui as peças do quebra-cabeça? Vamos juntar? Vamos lá, eu vou te ajudar a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele tinha uma vinha, um terreno com plantação de muitas figueiras. O que você acha que vinha é essa? Que vinha é essa? Com tantas figueiras, que vinha é essa? É o povo de Deus, é a igreja. Quem que você acha que é o dono da vinha? Deus. Olha a paciência do homem. 3 anos que eu venho procurar fruto dessa figueira, não encontro, rapaz. 3 anos aí, olha o tempo que Deus dá. Tá pegando? Quem que você acha que é o vinhateiro? Jesus, aquele que intercede por nós, nosso advogado. Há 3 anos. Aí ele pergunta assim: por que essa figueira ocupa a terra inutilmente? Que eu sei que eu passo por ela, está aqui ela, sem fruto, só folha. Olha o que é que o vinhateiro fala. 8. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Leiam vocês o 9.
Vai lá em cima aqui no 9, ó. Para ficar mais fácil ali a gente ler. Vai lá em cima. Né? 1, 2, no 3, vai. 1, 2, 3. Senhor, deixa mais um ano. Ei, deixa mais um ano. Se der fruto, a gente deixa ela. Eu vou cavar em volta dela. Ó, vou estercar, colocar esterco, adubo. Vou regar, vou cuidar direitinho. Ainda mais uma chance, mais um ano, 4 anos. Aí se ela der fruto, a gente deixa. Se não der, a gente corta. Aqui fala do tempo que Deus dá para a figueira se recuperar. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não dá todo o tempo para a gente. Deus dá um tempo. Ei, árvore. Deus não dá todo o tempo para a gente. Deus dá um tempo. Fruto é aquilo que aparece. É aquilo que sai. O que está saindo de você para o reino de Deus? O que está saindo de você para a obra de Deus aqui nessa terra? Está pregando, está intercedendo por outras pessoas, que interceder pela gente é fácil. Está colocando gente debaixo dos seus joelhos para orar. Está evangelizando, está ganhando alma, está fazendo a obra, está cooperando, está contribuindo. Qual é o fruto que está saindo de você? Esse fruto é aquele que aparece. Não tem como você esconder um fruto de uma árvore frutífera, não tem como você esconder. Não, pastor, que não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Não confunda as coisas, pelo amor de Deus. Não confunda. Isso aqui fala daquela pessoa que quer se mostrar, que quer aparecer, que quer se exibir, que quer ser exaltada. É isso. Mas o fruto não tem como você esconder. É natural. Então ali ele não teve um ataque de fúria e disse: estou com raiva de ti, estou com fome, tu não me deu de comida, infeliz, morra, figueira. Ele não teve um ataque de fúria. Ele fez aquilo com serenidade, mas de forma bem intencional. Eles precisam saber que a árvore que só tem folhas, só tem aparência, mas não tem fruto, ela vai secar. Isso é para os líderes religiosos, isso é para o templo, isso é para a nação de Israel. Vocês vão secar. E secaram todos. Que isso não aconteça conosco jamais. Você não vai secar, você vai frutificar em nome de Jesus. Levanta a mão direita para o céu, diga: eu não vou secar. Diga: eu não vou secar, eu vou frutificar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Você não vai secar. Você não vai secar. Profeticamente, usando as palavras poderosas que você tem na tua boca, fala para o irmão do lado: você não vai secar. Você não vai secar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê nisso, irmão? O tempo vai passar. E quem te vê, quem assistir tua vida cristã, quem observar tua caminhada, vai perceber que você está dando mais e mais frutos. Vai perceber que você está crescendo mais espiritualmente. Não vai ter notícia assim: um dia o fulano foi uma bênção, um dia o fulano pregou, um dia o fulano cantou, um dia o fulano foi evangelizou, um dia o fulano, agora a bicha está desviada, está enchendo a cara de cachaça, está na droga, está na prostituição. Ninguém vai ouvir isso de mim nem de você. Nós vamos frutificar em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplauda Ele sim. Vamos frutificar, não vamos secar. Se for para Deus, pode ser melhor essas palmas. Você não vai secar. Enche os pulmões de ar. Pega o teu dedo assim para cima, o teu dedo profético, diga assim: eu não vou secar, eu vou frutificar em nome de Jesus. Não, irmão, não tenha só folhas. Era fora de época. Frutificando fora de época. Ela não deu fruto porque era fora de época. Ela tinha que dar. Ela tinha que dar.
Porque era a coisa mais normal. A figueira está cheia de folhas, ainda que seja fora de época, ela tem fruto. É o fruto prematuro que chama, que é o fruto fora da estação. Ela tinha que ter fruto. Em outras palavras, entre aspas, viu? Entre aspas, ela enganou Jesus. De longe, aquela aparência, nossa, que figueira! Claro que ela não enganou, estou falando entre aspas para ilustrar. Nossa, que figueira! Cheia de folhas, linda! Nossa! Chegou perto para fazer uma análise mais precisa, mexe aqui, levanta uma folha acolá, puxa para cá. Cadê os frutos? Enganadora. Seque! E quantos são assim, irmãos? Nossa, que homem de Deus! Que mulher de Deus! Folhas, e mais folhas, e mais folhas, e folhas. Examina mais um pouquinho, examina o coração, examina a mente, examina as palavras. Quer conhecer uma pessoa? Examine as palavras dela. Só tem folhas, cadê o fruto? Seque. Isso aqui é uma palavra séria que Deus está nos entregando aqui nessa manhã, irmãos. Se a árvore não entregar o que ela foi capacitada para entregar, ela vai secar. Mas nós, em nome de Jesus, não vamos secar. Não vamos. Vamos ler outro texto bíblico. Você está em Lucas ainda, né? Vai lá no capítulo 3. Lucas 3. Olha que coisa séria, diz o versículo 9. Vamos ler lá em cima? Apesar de se encontrar na sua, mas vamos ler lá em cima. Lucas 3, versículo 9. Olha que coisa séria. Isso aqui é para dilatar a nossa pupila. Olha aí, gente. Olha aí, ó. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Leiam vocês agora, 1, 2, 3. Tá vendo aí? Isso aqui é para deixar a gente com a pupila dilatada. Salmo 52. Salmos 52, versículo 8. Olha o que diz o salmista. Aleluia. Olha o prazer que Davi tinha na casa de Deus. Salmo 52, quem achou, diga amém. Versículo 8. Olha aí, gente. Mas eu sou como a oliveira seca na casa de Deus. Eu li errado, foi? Foi, né? É só para você entender a coisa. O que é que ele diz que ele é na casa de Deus? Verde. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Eu sou como oliveira verde, que dá fruto na casa de Deus. É isso que ele está dizendo. Filipenses capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Glória a Deus. Frutificando fora de época. Irmão, não importa. Não importa se está numa época de sequidão espiritual, está todo mundo frio, desviado, desnorteado, você vai continuar dando frutos, em nome de Jesus.
Não importa se um ou outro desistiu, um ou outro decepcionou, um ou outro não está fazendo, você vai continuar dando frutos em nome de Jesus. Deus, eu quero frutificar no teu reino, eu quero frutificar na tua casa, eu quero frutificar na tua presença, eu quero frutificar na tua obra, eu quero ter algo para apresentar, Senhor, e uso como instrumento seu em nome de Jesus. Frutificando fora de época. Acharam Filipenses capítulo 1, versículo 8 em diante? Olha o que Paulo diz: porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo estava com saudade dos irmãos, né, de Filipos 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento. Paulo está pedindo o que, os irmãos? Para o que aumentar? O amor deles. Ei, deixa eu pedir para você que o teu amor aumente cada vez mais, amém? Pela igreja, pelos irmãos, pela obra, pelo reino de Deus, que o teu amor aumente cada vez mais, amém? 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Ou o 11 para fechar. Cheios de quê? Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios de frutos de justiça. O que Paulo queria dos irmãos? Frutos. O que seriam os frutos? Aquilo que eles teriam para apresentar. Paulo, os irmãos lá de Filipos estão evangelizando. Paulo, os irmãos lá de Filipos estão ganhando alma. Paulo, os irmãos lá de Filipos, a igreja está crescendo. Paulo, tem gente convertendo. Paulo, tem irmão desviado que está voltando. Paulo, tem um que está fortalecendo o outro pelo amor. Paulo, está acontecendo milagre. Paulo, o povo está orando, colocando as mãos, fazendo imposição de mão. Paulo. Nossa, eles estão fazendo a coisa acontecer, né? Eles não estão lá só parados dentro da igreja, esperando Jesus voltar. Eles estão dando frutos, cheios de frutos de justiça. Está vendo a importância do fruto? Agora, para a gente fechar, finalizar, João capítulo 15. Como eu faço para dar frutos? Você quer dar muito fruto? Sim ou não? Como é que eu faço, pastor, para dar muito fruto? Simples, mas poderoso. Que a gente vai ler aqui. Simples, mas poderoso. João capítulo 15. Acharam? Olha o que diz o versículo 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Você quer dar fruto? Você tem que estar em Jesus. Por que a gente tem feito semana da reação, uma semana de jejum no primeiro dia do mês? Por que a gente tem as nossas campanhas? Por que a gente chama a igreja junto para sair, para evangelizar nas praças? Esse mês eu vou te dar outra data de outra praça, ali vai ser a praça do, como é que chama? Espelho d'água, né? Margem esquerda, a gente chama. Por quê? Porque a gente tem que estar nele, irmão. A gente não pode fazer uma campanha de jejum e deixar para fazer daqui a 6 meses. Vida espiritual pede intensidade. Vida espiritual pede intensidade. É repetir a coisa, para uma, começa outra, para outra, aí vai para mais outra, aí faz um jejum, aí depois vai para outro. Se parar, irmão, você deixar o teu carro uma semana estacionado na garagem da tua casa, os pneus vão estar descalibrados, um pouco mais murchos.
Dependendo dos dias, se aumentar, a bateria descarrega também. O óleo não está circulando no motor para lubrificar, então você vai ter alguns problemas. Tem que estar intenso, sabe? O cristão tem que estar, terminou um jejum, começa outro, terminou uma campanha, aí vai para outra, terminou uma campanha de oração, aí vai para outra, terminou o evangelismo, aí se envolve com outro, aí terminou a campanha, aí vai para outra, aí vai correndo, e assim, vida espiritual, para estar calibrada, tem que ter intensidade. Por que tudo isso? Para a gente se ocupar com a presença, para a gente se ocupar com o céu, para a gente se ocupar com aquilo que é santo, sabe? Está em mim e eu em vós, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto, assim também vocês, se não estiverem em mim. Aí ele continua dizendo, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Muito fruto. Lê o restante. Vamos ler lá em cima, só o versículo 5, todo mundo, que isso aqui é lindo, lindo, frutificando fora de época, né? Olha aí, gente, ó. Eu sou a videira. Porque sem mim nada podeis fazer. Aplauda o Senhor. Sem Ele você não pode fazer nada. Sem Jesus eu não consigo pastorear a igreja. Eu preciso da minha esposa, eu preciso da minha família, eu preciso de vocês, do corpo de obreiros, mas acima de tudo eu preciso dele. Sem ele eu não consigo. Se eu não tiver nele, ele em mim, eu vou subir aqui, as palavras vão ser vazias, a minha liderança vai ser vazia, porque sem ele eu não posso fazer nada. Sem ele, o tecladista vai tocar notas vazias, o músico vai cantar músicas vazias, o obreiro vai preencher o salão de forma vazia, o pregador, o missionário vai fazer obras vazias nos lugares para onde ele for, porque ele deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Os jovens vão apresentar uma peça vazia, as tias vão fazer um trabalho vazio na escolinha, mas com ele tudo é preenchido com uma coisa que é indispensável para todo cristão no reino de Deus: unção. Zorobabel, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Você quer dar muito fruto? Você tem que estar em Jesus e Jesus tem que estar em você. E essa comunhão é diária, essa busca é diária, esse envolvimento é diário. É aquilo que eu farei, aquilo que eu falei, meu irmão, se você der mole, você seca. Porque a vida espiritual pede intensidade. Você quer uma vida espiritual no óleo? Quer não? Você quer uma vida espiritual no óleo? Você quer ser um cristão cheio do óleo, lubrificado com o óleo do Espírito? Quer ou não quer? Então isso pede intensidade. Quando eu chamar para a semana da reação, próxima semana, já vai ter outra, a terceira. Bora para cima, meu irmão. Quando eu chamar para o dia do jejum, primeiro dia do mês, bora para cima, meu irmão. Quando eu chamar para evangelizar, bora para cima, meu irmão. Se envolva de alguma forma, contribua, coopere, faça parte. A vida espiritual pede intensidade. Se a gente vacilar, a gente seca. Seca. A gente tem que estar se envolvendo uma coisa, outra, não sei o que é que tem, o que é que vai ter, não sei o que, pá. Por isso que igreja parada não presta, irmão. O pastor fica seco, a igreja fica seca, os obreiros ficam secos, o pastor fica com a cara de tacho. Sabe? Não dá certo. Você quer uma vida espiritual lubrificada no óleo do Espírito? Intensidade. Deixa um jogador de futebol parado 15 dias para você ver. Ele pode ser um craque, mas deixa ele parado sem fazer nada. Bota ele dentro de campo. Não vai. Tem que ter intensidade. Ele tem que estar no treino, ele tem que estar lá na academia, ele tem que estar,
de ficar dentro de campo, ele resolver a coisa. A vida cristã é a mesma coisa, a gente relaxar, parar de jejuar, parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de fazer campanha, parar de buscar, parar de vir para a igreja, parar disso, meu irmão, acabou, vai secar, não adianta, você vai ter folha. Vai falar bonito, né? Vai ter aquela aparência de santidade, mas seca, porque não tem fruto. Quando você não entrega aquilo que você foi chamado para entregar, você vai secar. Eu sei o que eu fui chamado para entregar. Você também sabe. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Então, entrega. Se é para liderar, lidera. Se é para empreender, empreenda. Se é para pregar, pregue. Se é para evangelizar, evangelize. Se é para servir em algum ministério na igreja, sirva. O que acontece com a empresa se ela não entrega o que ela tem que entregar? Ela vai entrar em falência. Tem um nome bonito, uma fachada, tem uma propaganda, um marketing legal, mas o serviço é horrível. O produto é horrível. O atendimento é péssimo. Assim é o cristão. Você foi ungido por Deus, ungida por Deus. Você tem algo poderoso para entregar. Ei, entrega. Entrega. Fala para você mesmo, eu vou entregar. Fala disso, eu vou entregar aquilo que eu tenho que entregar. Diga, Espírito Santo, mova o meu coração. Diga, sem ti eu nada posso fazer. Diga, Senhor, eu me comprometo de entregar o que eu tiver que entregar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória. Aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus. Por isso que eu falo, irmão, a igreja tem que estar em movimento, a gente tem que estar trabalhando, cooperando, se ocupando. Achei lindo os trabalhos que nós fizemos nas praças, 3 vezes, 2 vezes no Arco, semana agora foi na Praça de Cuba. Apesar do horário, né, meio-dia, eu sei que muita gente não podia ir, mas eu fiquei feliz, tínhamos umas 30 pessoas ou mais aqui na igreja, eu até pensei que ia ser menos, o pessoal foi. Atendeu o chamado para a Praça do Arco, logo a gente vai estar lá no Espelho d'Água, vai ser um sábado à tarde. A igreja tem que estar em movimento, tem que estar trabalhando, tem que a coisa estar circulando, o óleo tem que estar lubrificando, tem que estar jejuando, tem que estar orando, tem que estar evangelizando, tem que estar servindo na casa, dentro dos ministérios, fora também. Meu irmão, a gente tem que dar fruto. Eita, pastor, você vai para cima, você não quer deixar ninguém quieto não, né? Quer não. Eu quero é ser chato mesmo. Botar você para entregar o que você tem que entregar, porque eu sei que você tem para entregar. Tem gente que sabe se comunicar, tem gente que sabe pregar, tem gente que sabe louvar, tem gente que sabe tocar, se não sabe aprende, se vira, tem gente que sabe evangelizar, tem gente que sabe servir na escolinha, tem gente que sabe fazer qualquer coisa. Frutos, frutificando fora de época. Pastor, eu tô meio assim, show, sabe? Então muito legal. Pois que a unção do Senhor te restaure. Sabe o que é que o Senhor está fazendo? A gente fechar, deixa eu pedir para você ficar de pé para garantir. Pode vir os músicos. Deixa eu pedir para você ficar de pé para garantir. Sabe o que é que o Senhor está fazendo? Deixa eu te dizer. Posso te dizer? Então fique de pé para eu te dizer. Que é mais garantido eu terminar. Posso te falar? O que essa árvore está fazendo aí ocupando a terra inutilmente? Faz 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nela e não encontro. Corta ela, bota outro no lugar.
Senhor, vamos fazer o seguinte, deixa ela mais um ano, eu vou cavar e vou estercar, e vou regar. Se ela não der fruto, a gente corta. Vamos dar mais uma chance para ela. Paciência de Deus de dar mais uma chance para a gente, é isso. Deus está dando mais uma chance para nós. Deus está dando uma chance, irmão. Deus, em nome de Jesus, eu vou produzir frutos. Eu não vou culpar a terra inutilmente. Não vou. Nem que seja só eu berrando, só eu gritando, só eu soando, ecoando, mas eu vou dar fruto, em nome de Jesus. É o que Deus está fazendo, é a paciência dele, sabe? Que Deus não quer que a gente seque. Tem muita gente que já secou, só tem folha. Se olha para ela, só tem folha. No reino de Deus, eu estou falando, nas igrejas de um modo geral, só tem folha, aí não tem fruto. Mas hoje Deus está investindo em você, viu? Eu estou aqui para te dizer, como pastor dessa igreja, como anjo desta igreja, que Deus está investindo em você. Deus está investindo na sua vida. E aí, como você está, comece a orar a Deus, feche seus olhos, comece a agradecer a Deus, porque Ele está investindo em você. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Vai buscando o Senhor agora. Vai dizendo para Deus que você compreendeu o que Ele te falou aqui nessa manhã e que você não vai secar. No que depender de você, você não vai secar. Você vai estar em Jesus, porque Ele disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, nós sabemos que tudo que nós temos que fazer em Ti, conectados contigo, cheios do Teu Espírito. Então fique à vontade, Senhor, para nos ungir, fique à vontade para nos nutrir espiritualmente, fique à vontade para, através do Teu Espírito Santo, o Senhor soprar na nossa vida, porque o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer, e o vento está soprando aqui em Sobral, o vento está soprando aqui nesta igreja, o vento sopra onde quer, e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Nós não sabemos para onde o vento vai nos conduzir, qual é a inspiração que Ele vai nos dar, qual é a missão que Ele vai nos apresentar, qual é a praça que Ele vai dizer, vai para lá e prega, qual é a cidade que Ele vai dizer, vai para lá e estabelece o meu reino. O vento sopra onde quer, nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito de Deus. Estamos aqui disponíveis, Senhor, estamos aqui disponíveis, Senhor. Sopra o teu vento, alabá, soda cante calamá. Oh, aleluia, aleluia. Entregue a sua vida ao Senhor, entre em comunhão com Ele, porque sem mim, Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós precisamos da Tua gloriosa, gloriosa, gloriosa presença. Aramás, Secandaramás, Suriandarai. Oh, glória! Amanai, Ereda, Gasto, Beregla. Sonda-me, Senhor, E me conhece, quebranta o meu coração.